E aí galera, tudo bom? Minha turma do 7º ano, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo aí, tá certo? Vamos falar hoje sobre os não poliedros, né? A gente ainda tá nos poliedros, né? E a gente vai dar início também ao novo conteúdo aí. Tudo isso hoje, tá bom? Ó, a gente viu que os poliedros, né, são formados somente por partes planas, né? Os não poliedros, né, eles são formados por partes planas, mas tem pelo menos uma parte curva, tá bom? Um exemplo aqui que a gente pode usar é o cilindro, tá bom? Cilindro, que ele é um... Vou usar aqui a régua para me ajudar. O exemplo do cilindro é mais ou menos assim, ó. Tá bom? Esse aqui é um cilindro com a parte arredondada aqui. Tá bom? Esse é um cilindro. Ele, no caso aqui, tem todas as partes dele são curvas, né? A lateral dele é em forma de um círculo, aqui a base. Ficou legal, vou ajeitar aqui. São partes curvas, são círculos, né? E aqui, se você planificar, né? Fazer a planificação dele aqui na frente. Se você planificar esse cilindro aí, você vai ter como as bases, dois círculos e um retângulo aqui como a lateral desse prisma aí, perdão, desse cilindro, tá bom? Bem, esse retângulo é a lateral dele, né? Toda essa parte aqui do cilindro, né? E como as bases, né, são dois círculos aqui que são mais ou menos assim, dois círculos aí, tá bom? Essa aqui é a planificação desse não poliedro, nesse caso nesse cilindro, tá bom? Que a planificação, ele tá todo desenhado num plano. Você encontra aqui as bases aqui, ó. Aqui é uma base, aqui também é outra base, né? Certo? E essa aqui é a lateral, certo? Desse nosso poliedro. Outro exemplo também é o cone, tá certo? Olha aqui. Além do cilindro tem o cone. Cone conhecido aí, né? Aquele chapéuzinho lá de aniversário, né? É um cone, né? Que o desenho dele é que é um cone. Aqui se encontra o nosso vértice, né, desse cone aí, né, esse nosso vértice. Aqui é a nossa base. Ele, portanto, aqui só tem apenas uma base e tem um vértice, né, que é diferente do nosso cilindro, né? O cilindro é toda a parte redonda. Aqui você imagina aí um cone, ele é forma circular e se encontra em um único ponto aqui, né? A planificação dele, é algo parecido com isso, ó. Ele vai estar mais aberto aqui, tá bom? Certo? E aqui é a nossa base, ó. E aqui é o nossa lateral com o nosso vértice aqui que foi dominado aí, tá bom? Gente, existem muitos outros exemplos aí, né? Um exemplo que eu usei até nas aulas passadas aí foi a
apagador aqui, né? Essa parte é toda uma parte plana, ó, só que essa não é, né? Tem uma parte circular aqui. Se você olhar assim também tem uma parte circular. Ele é um não poliedro, né? Se ele fosse todo retangular, ele seria um poliedro, tá bom? Assim como nos polígonos, nos prismas aí, né? O cilindro, ele também pode ser um cilindro oblíquo também, viu? Ele pode ser um pouco inclinado, tá bom? Vendo isso sobre não poliedros, né? Sobre cones e cilindros, tem uma atividade na página 118, que são 3 questõezinhas aí para vocês fazerem, tá bom? Aí a gente vai dar continuidade no final do nosso livro, aquela pequena revisão, tá bom? Sobre o capítulo aqui, tá bom? Ó. Vamos lá. O que são os poliedros, né? A gente viu nas aulas passadas aí que os poliedros, poliedros são formados por partes planas, né? Por polígonos formados por polígonos. Tá certo, gente? Eles são formados apenas por polígono. Um exemplo, né? O prisma, né? De base quadrangular, tá bom? Um prisma de base triangular. E os lados deles são todos quadriláteros, tá bom? Ó, o prisma, né? Ele pode ser reto, prisma. Pode ser reto, tá bom? E ele também pode ser um prisma oblíquo. Oblíquos, retos e oblíquos. O prisma reto é aquele que forma, né, um ângulo aqui reto na sua base, tá bom? E o prisma oblíquo é aquele que está um pouco inclinado, né, com a base aqui. Esse ângulo ele é menor do que 90 graus, tá bom? Ele está um pouco inclinado aqui, tá certo? Vou desenhar agora para vocês, né, a diferença desses dois aí, né? Já vou voltar aqui para o quadro, ele vai estar pronto. E, gente, ó, a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo, né? Esse aqui é um prisma de base quadrangular, né? Porque a base dele aqui tem 4 lados, tá vendo? Você pode observar aqui, né? E aqui também é outra base, são 4 lados. O nome do prisma, ele é dado de acordo com a quantidade de lados da base, né? Que, consequentemente, são os lados que ele tem aqui, né? Se fosse uma base em forma de triângulo, seria um prisma de base triangular. Nesse caso aqui é um prisma de base quadrangular. Tá certo? Ó, se você prolongasse essa reta aqui, que essa base ela tá fixada num plano, né? Esse plano é essa reta aqui. E você vai observar que este canto aqui, ele forma um ângulo de 90 graus, tá bom? 90 graus. E esse ângulo, na trigonometria, é conhecido como um ângulo reto, ou seja, dá nome a esse prisma aqui. Esse prisma é um prisma de base quadrangular, né? Prisma quadrangular reto, porque ele está, você consegue perceber bem olhando aí para ele, que ele está reto, né? Mas a definição, a explicação é porque forma esse ângulo de 90 graus aí, tá bom? E esse daqui também, se você continuar prolongando essa base, né, que aqui é uma base, também é o mesmo prisma, é um prisma de base, também é um prisma, é de base quadrangular também, só que esse ângulo aqui, ó, ele não é um ângulo reto, ele é um ângulo menor do que 90 graus, e você percebe que ele está inclinado, tá bom? Então, por isso que ele aqui é o oblíquo, e esse daqui é o reto, tá bom? Ó, na trigonometria também fala que esses ângulos aqui, ó, que são menores que 90 graus, são os ângulos oblíquos, tá bom? Por isso que vem o nome desse prisma aí. Esse conteúdo
de ângulos aí, a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Ó, outra relação que a gente também estudou, né, foi a relação de lados, né, faces e vértices também, né? E essa fórmulazinha aqui, ó, V mais F igual a A mais 2, né? Ou seja, o total de vértices mais o total de faces é igual ao total de arestas mais 2, né? A gente fez bastante exercícios aí falando sobre essa sequência aqui, né? Para você descobrir o total de arestas, dado os vértices e as faces, tá bom? Descobrir as faces dando vértices e arestas, descobrir os vértices dando faces e dando arestas, tá bom? Detalhe, não apenas o prisma, ele pode ser reto ou pode ser oblíquo, né? As pirâmides também podem ser retas, elas têm que estar nesse formato aqui, né? Retinho, e ela pode também ser oblíqua, estando inclinada, tá bom? E também o nome da pirâmide é dado pela quantidade de lados que tem na base ali, né? Se ela tiver na base um quadrado, né? Que é a pirâmide normal, conhecida aí nos egípcios, a pirâmide base quadrangular, né? Se for um triângulo, pirâmide base triangular, e por aí vai, de acordo com aquele quadro que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Vendo isso, a gente vai dar uma palhinha aí, né, dando iniciada no conteúdo do próximo capítulo, tá bom? Bem, gente, o conteúdo do nosso próximo capítulo, né, fala sobre números positivos e números negativos e o plano cartesiano, né? Esses números aqui inseridos no plano cartesiano, né? É muito comum a gente ver essa expressão de números negativos e positivos, né? Até fala no livro de vocês, na escala de temperatura de uma cidade para outra, né? Aí tem um diálogozinho na abertura do capítulo de dois irmãos aí que moram em cidades diferentes, né? E um está a menos 4 graus Celsius e o outro está na cidade mais 4 graus Celsius, tá bom? Como é isso aí, ó? Os números positivos, evidentemente, eles são positivos, né? Eles são representados, eles têm um número positivo, o símbolo, né, de adição à frente dele, né? Ó, mais 4, tá bom? Mais 4, mais 120, tá bom? E você também pode representar apenas por 4 ou por 120, tá bom? Dá uma dica aí. Já o símbolo, ele especifica, diz que ele é positivo, mas se não estiver com o símbolo, ele também será um número positivo, ele também é positivo, tá bom? Ele não vai especificar aqui se é negativo, né? Na verdade, ele está falando apenas o número 4. O número 4 é positivo, né? Se eu colocar o símbolo de adição, vai apenas complementar e certificar que ele é um número positivo, tá bom? Esses são os números positivos, certo? E os negativos, vou até marcar aqui, ó, positivos. Bom? E os negativos, eles são representados, né? À frente dele tem o símbolo aqui de subtração, né? Que representa a negatividade, tá bom? Representa um número negativo. E menos 4, que é o exemplo aí que foi usado. Vou botar aqui outro, menos 10, tá bom? Menos 120, tá bom? Agora tem uma diferença aqui, ó. Nos números positivos, se eu não colocar o sinal aqui de adição à frente desse número, né, não vai mudar, ele continuará o número positivo. Já nos números negativos, esse símbolo de subtração aqui, símbolo negativo, né, ele vai sempre estar aqui, ele tem que estar aqui. Se eu tirar, tá bom? Ele passa a ser um número positivo, né? 120, certo? Se eu tirar. No caso, números negativos são sempre representados pelo sinal da subtração aqui, né? Digamos aí. É o sinal da negatividade, tá bom? Representando e especificando que ele sim é um número negativo devido a esse sinal aqui, tá bom?
Ó, o que a gente vê muito, foi o exemplo que foi usado aí, é nas temperaturas, né? Ó, tem um termômetro, que ele é usado para medir a temperatura, até o próprio nome já diz, né? Para medir as temperaturas, né? Ó, existe o termômetro é basicamente assim, ó. Ele aqui no zero e tem uma reta aqui, mas uma reta mais bonitinha que a gente tem aqui com. Certo? Ó. O termômetro ele é medido em graus Celsius, tá bom? Ele é representado por uma bolinha aqui e o C de Celsius, né, que é a temperatura, né? Um exemplo, 8 graus, que essa bolinha quer dizer graus. E aqui é o Celsius, que é um matemático que estudou essa temperatura na época e ele conseguiu, né? Colocaram esse nome aí em homenagem a ele, né? Também tem os graus Fahrenheit aí, que é outro cara que estudou isso aí também, tá bom? Bolinha aqui representa graus e Celsius, que é a escala que é usada hoje aí na América do Sul, principalmente. 8 graus Celsius, que é um exemplo, né? Representado pela bolinha e o C, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, 0 graus Celsius, que é o termômetro, e abaixo de 0, né, são os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E como é a obrigatoriedade, né, a gente tem que colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E por aí vai até o infinito, né? E acima, né, do zero são os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E 1, 2, 3, 5, certo? Nesse caso, como eu falei, pode colocar aqui o signo de adição, né? Para representar e confirmar que eles são positivos, mas também pode deixar sem. Nesse caso, o termômetro eu estou colocando aqui, ó. Acima do zero, positivos, e abaixo do zero são os negativos, tá bom? O zero, ele tá, digamos assim, neutro, né? Porque ele nem é negativo e ele também não é positivo, tá certo? O zero, ele tá aqui para separar, digamos assim, os positivos dos negativos, tá bom? Ó, se você olhar no termômetro, né, tem até aquela faixa vermelha, que é um líquidozinho que tem dentro dele aí, que é de acordo com a temperatura, ele aumenta ou diminui, né? Digamos que ele está aqui, ó. Esse líquido vermelho aqui está marcando aqui no menos 1, tá certo? Quer dizer que a temperatura do ambiente que está lá é menos 1 graus, né? Menos 1 grau Celsius, né? No caso aqui é só 1, então não é graus, é grau, né? Grau Celsius, tá bom? Menos 1 grau Celsius. De acordo com a temperatura, ela pode subir, né? Esse segundo exemplo aqui, e subir, ó, até 2 graus Celsius, né? 2 graus positivos. Essa temperatura será 2 graus Celsius, tá bom? Geralmente é em 26, 28 graus aqui na nossa cidade, tá bom? Nas outras cidades do sul são bem abaixo disso daí, são mais ou menos assim, né? 2 graus Celsius, menos 1, menos 4, como usa no exemplo da questão aí, tá bom? A gente agora vai falar de outra escala muito usada também, onde, na verdade, esses números são usados, é a altitude, tá bom? Veja aí, aqui no exemplo aqui é uma montanha, tá certo? Aqui é o nosso cume da montanha, que é a nossa base que fica, e
essa reta aqui é simbolizando o nível do mar, tá bom? No livro de vocês tem um exemplo parecido com esse daí, né? O meu aqui não tá bonitinho não, mas tá legal. Ó, esse nível do mar, né? Ele representa, né, a altitude, vocês verem muito aí nos livros de geografia de vocês, né, 1.700 metros acima do nível do mar, 2.000 metros acima do nível do mar, que é no caso essa altitude aqui, ó, digamos que essa serra aqui, ela esteja a 2.000 metros de altura ao nível do mar, tá bom? Sempre é usado o nível do mar. E esse número aqui é um número positivo, né? Que são altitudes positivas, né? Representado aqui pelo esse nosso camarada aqui, né? Sinalzinho de positividade, tá bom? 2.000 metros, né? Um exemplo acima do nível do mar. Se esses números estiverem abaixo do nível do mar, supor que aqui seja, né, o nível do mar, e tem aqui uma serra e logo em seguida uma depressão, né? E o nível do mar vai continuar aqui, ó. Tá bom? Nível do mar. Essa serra, ela tem uma altitude positiva, né? E essa depressão, vocês verem no livro de geografia de vocês, ela tem uma altitude, né? No caso aqui, inversa. E ela tá aqui, se você traçar uma reta, na altitude negativa, tá bom? Esse número aí, vamos supor que ela esteja a menos 200 metros do nível do mar, ou seja, ela está mais baixa que o nível do mar, tá bom? Os números positivos e negativos são muito usados aqui também, nessa parte aqui, falando de altitudes, tá bom? Outra parte muito usual, digamos assim, que os números positivos estão, tá certo? Em saldos bancários, tá bom? Tem uma grande quantidade de... usado bastante isso aí, porque vamos supor que se você for no banco e puxar o seu extrato bancário, vai ter lá, né, seus gastos aqui, né, iFood, supor, menos 80, certo? Vamos lá, menos 70, tá certo? Isso aqui são os seus gastos aí, aqui ó, plataformazinha do iFood, né? São os seus gastos, são representados pelo símbolo aqui do negativo, né? São gastos que você fez e esse valor ele está sendo descontado do seu saldo positivo, né? Vamos supor que cai aqui seu salário na conta, será representado, digamos que você ganhe R$1.000, né? Ele pode ser representado assim, pelo símbolo, né, da adição aqui é antes, mas também pode estar apenas com 1.000 também, tá certo? Que ele também representa o símbolo o sinal positivo, né? Um número positivo. Esses aqui são números negativos, são evidentemente os seus gastos, tá bom? É muito usado também nesses saldos bancários aí, né? Se você puxar, você vai ver que tem os valores negativos e também terá os valores positivos, né? Pois é, gente. Vendo isso, né? Nessas páginas aí, vocês vão revisar o conteúdo e fazer essas atividades aí também. Tem na página 130, tá bom? As questões da página 130 e 131, tá certo? E também 132, tá certo? E na próxima aula a gente fala sobre as retas numéricas, tá certo? E também efetua aí explicações aí para fazer essas questões, né? Vendo isso, ó, na questão 3, usando como exemplo, ela fala sobre o Pico da Neblina, né, o Monte Kilimanjaro e outras coisas a mais aí. E ele pede para você colocar aí, né,
se os números são positivos ou negativos, de acordo com a altitude disso daí, tá bom? Na questão de número 1 também, ele dá aqui termômetros e você tem que escrever a temperatura registrada em cada temperatura, se está positivo ou se está negativo também, né? Questão 2 fala também, outro exemplo, que é esse que eu usei agora, sobre os saldos bancários, né? E pede aí que você fale, né, o maior desconto bancário, né? E fale também qual foi o dia registrado com maior crédito, né? Qual foi esse valor, tá certo? Isso aí é bem simples também, é só você observar esses extratos bancários aí e responder essas questões, né? Na próxima aula a gente vem com a correção delas aí, tá certo?